E aí, minha tropa, como vocês estão? Suavidade? Tudo certo? Começando mais uma semana, agora mês de fevereiro, né? Dando início mais um mês na Premier League, por que não nas nossas vidas, né? Bom, espero que a iluminação aqui do vídeo esteja boa, então só deixa eu ver aqui, deixa eu dar um ajuste. Não vou conseguir, mas eu acredito que esteja boa. Rapaziada, 24ª rodada da Premier League. E aí, já fazer aquele discurso que eu venho fazendo para vocês de outros vídeos também. É meio complicado assistir todos os jogos da Premier League, ainda mais trabalhando aos sábados e aos domingos também, não conseguindo conciliar a rotina, então não consigo acompanhar todos os jogos, então eu peço desculpa. Eu adoro fazer vídeo aqui pro YouTube, não tô querendo trazer ar de tristeza não, eu adoro fazer vídeo aqui pro YouTube também para treinar, né, as falas e tudo mais, mas tá meio complicado esses últimos dias aí para tentar conciliar as paradas. Dito isso, vamos fazer aquela fórmula que eu faço, que quem acompanha os vídeos sabe. Trago os destaques das equipes que não compõem o Big Six e depois faço os destaques das equipes que compõem o Big Six com os resultados e tento desdobrar um pouco mais. E aí tem alguns jogos que fica até complicado não se desdobrar um pouco mais, né? Mas aí eu vou tentar trazer alguns detalhes aí para que vocês possam ficar por dentro das informações. Bom, começando com o jogo que abriu a rodada, foi o jogo entre Newcastle e Fulham. Admito que esse jogo aí eu esperava uma vitória da equipe do Newcastle por estar jogando dentro de casa no St. James Park, mas acabou perdendo o jogo por 2-1 com os dois gols da equipe do Fulham sendo dos seus centroavantes. Rodrigo Muniz e Raul Jiménez foram os autores dos gols. O Rodrigo Muniz fez o gol após uma cobrança de falta de Andreas Pereira e Raul Jiménez acabou fazendo o gol que deu o empate, né? Já no segundo tempo, após um contra-ataque, ele acabou finalizando a jogada e fez o gol após um erro de passe ali, se eu não me engano, do Gordon. E a equipe do Newcastle abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas acabou levando a virada, né? E foi isso. Newcastle agora, se eu não me engano, está na 6ª colocação na tabela da Premier League e é uma derrota que acredito que muitos torcedores não esperavam. Por mais que a equipe do Fulham seja uma equipe muito boa, bem montada, acredito que os torcedores do Newcastle esperavam um resultado positivo. E aí o jogo que eu acredito que é o destaque da rodada foi Nottingham Forest e Brighton. A equipe do Nottingham Forest simplesmente aplicou um 7-0 em cima do Brighton. E isso é uma ótima resposta, né, para a torcida do Nottingham Forest, porque acabou perdendo a rodada passada, perdeu o jogo para a equipe do Bournemouth por 5-0. 5-0 ou 4-0? Acho que foi 5-0. Deixa eu só ver aqui. 5-0, isso mesmo. Perdeu o último jogo para a equipe do Bournemouth por 5-0 e aí conseguiu dar uma resposta à altura, vencendo o bom time do Brighton. Eu digo bom time porque o Brighton essa temporada teve também troca de treinador, também está numa constância ali, não consegue manter uma certa regularidade. Por mais que tenha um bom time, consiga bater algumas equipes ali que compõem o Big Six, a equipe do Brighton não consegue manter a sua regularidade nessa temporada e aí, né, tem alguns jogos que a gente espera algo a mais, eles acabam tropeçando, e esse jogo pro Nottingham Forest, se viesse uma derrota, não seria surpreendente. Mas a forma que foi a derrota por 7-0, aí sim, se torna muito surpreendente, porque, pô, é o Brighton, né? O Brighton a gente sabe da qualidade dos caras, mas acabou levando 7-0 e o Nottingham Forest tem total mérito por ter feito esses gols, porque além do Brighton ter vacilado em algumas jogadas, a equipe do Nottingham Forest consegue criar boas jogadas e nessa partida fica muito evidente o quanto os seus jogadores ali de ponta, como o Hudson-Odoi, que não jogou essa partida, mas o Elanga, o camisa 7, agora que me fugiu o nome, são jogadores que tiveram boas participações. O Gibbs White também jogou bem, o Chris Wood acabou indo às redes por 2 vezes, o Danilo foi titular nesse jogo, enfim, a equipe do Nottingham Forest fazendo uma excelente campanha. No vídeo passado eu falei que junto com a equipe do Bournemouth são as equipes de destaque, né, dessa edição da Premier League. E é justo fazer esse destaque à equipe do Nottingham Forest, que está sendo comandada pelo Nuno Espírito Santo e vem jogando futebol, além de ser muito bonito, muito maneiro, está na parte de cima, está no G4 da Premier League. Então tem que respeitar a equipe do Nottingham Forest e eu acho que a goleada, estava processando aqui, a goleada que eles levaram na rodada passada foi uma fatalidade. Se viesse a derrota para a equipe do Bournemouth,
beleza, seria compreensível, mas levar a goleada da forma que levou foi uma fatalidade, e isso não é normal, mas as equipes estão propensas a que isso aconteça, né? Então acabou acontecendo, foi uma fatalidade, isso não apaga a campanha incrível que a equipe do Nottingham Forest está fazendo. Outro jogo que foi goleada também, uma rodada com boas goleadas, inclusive. Uma outra rodada que nós tivemos goleada foi a equipe do Everton vencendo o Leicester por 4-0. O Everton jogou em casa, no Goodison Park, e acabou aplicando uma goleada por 4-0 em cima do Leicester. Vendo os melhores momentos desse jogo, e quando eu estava vendo lá pelo mosaico também, a equipe do Everton jogando futebol muito vistoso, mostrando melhora significativa sob o comando de David Moyes, que já consegue emplacar a terceira vitória ou a quarta vitória consecutiva, agora não me recordo, mas quem acompanha a equipe do Everton antes da chegada de David Moyes com o Shandaish via que era uma equipe que apenas se defendia e dava chutão para que os jogadores pudessem brigar e tentar criar alguma coisa. Agora não, é uma equipe que joga com a bola no chão, tem trocas de passes, tem ideias dentro de jogo, e por mais que a chegada do David Moyes seja uma chegada muito recente, a equipe do Everton está mostrando uma melhora significativa, e eu acredito que a possibilidade agora de cair para a Championship, ela está ficando muito distante, porque é uma equipe que melhorou bastante. Obviamente nós temos 14 ou 13 rodadas ainda pela frente, mas a equipe do Everton já consegue se tranquilizar um pouco em relação a isso, consegue abrir uma certa gordura aos seus adversários que estão na parte de baixo da tabela. Então é muito legal ver essa melhora assim da equipe do Everton, que quem acompanha a Premier League sabe a história do Everton, sabe que o que eles estão passando é algo surreal e que uma equipe desse tamanho não merece estar passando. Então o Everton consegue aplicar uma goleada com destaque para ele, Beto, que substituiu o Calvert-Lewin e acabou fazendo 2 gols nessa partida. Fechou? Esses os destaques da equipe do Everton, que aplicou uma goleada para cima do Leicester, lembrando que o Leicester venceu o Tottenham na rodada passada. E nós tivemos o jogo também da zona de rebaixamento, confronto direto. O Ipswich Town contra a equipe do Southampton, e o Southampton venceu o jogo por 2-1. O Southampton saiu à frente do placar, o Ipswich fez o gol de empate, mas o Southampton conseguiu fazer o gol que decretou a vitória e somou 3 pontos importantes para a equipe do Southampton. Destaque desse jogo foi a estreia do lateral Wellington, lateral esquerdo que estava no São Paulo, fez a estreia dele, vendo ali os melhores momentos dele também. Achei que ele até que fez uma partida boa assim, por ser a sua estreia. Achei que ele estava até se sentindo à vontade nessa partida. Então temos mais um Brazuca jogando a Premier League, e o Wellington até que fez uma partida muito boa nesse jogo. O outro jogo que nós tivemos, esse era um dos jogos que eu gostaria muito de ter assistido, que foi o Wolverhampton contra o Aston Villa. O Aston Villa, tá sendo destaque aí no mercado de transferência, inclusive o mercado de transferência fechou a 1h14. Eu vou tentar fazer um vídeo para o Instagram falando também sobre as transações que tiveram dos atletas no futebol inglês, tanto as saídas quanto as chegadas nas equipes assim que eu acho que a gente consegue destacar, que pode ter um impacto. Vou tentar trazer um vídeo, não aqui, mas para as redes sociais. Então se você tiver interesse, nos siga nas nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, @Big6FC, fechou? Voltando aqui aos destaques. A equipe do Wolverhampton venceu a equipe do Aston Villa por 2-0. Esse jogo também foi um jogo muito equilibrado. É uma equipe do Wolverhampton que está passando ali agora por uma certa pressão, depois da chegada do Vitor Pereira, que eles conseguiram emendar 4 jogos de invencibilidade. Começaram a vir as sequências de derrotas também, mas conseguem uma vitória muito boa jogando dentro de casa. Se eu não me engano, esse jogo aqui é clássico da cidade, Wolverhampton e Aston Villa. As duas equipes são de Birmingham. Talvez eu não esteja falando besteira. E o Wolverhampton consegue aplicar 2-0, e o destaque dessa partida fica para Matheus Cunha, que fez um excelentíssimo gol já nos acréscimos do segundo tempo. Se você não viu esse gol, jogue aí no YouTube, joga no Google, pede aí para ver o gol do Matheus Cunha, porque foi um golaço. E logo após o término da partida, Matheus Cunha
junto com o Wolverhampton, anunciaram a renovação de contrato. O brasileiro vai ficar até 2029, então quem quiser contar com o futebol do brasileiro vai ter que pagar a multa, vai ter que fazer negociações com a equipe do Wolverhampton, que o Matheus Cunha, perdão, mais uma vez, acabou renovando o seu contrato com a equipe do Wolverhampton. Trazendo destaque para o Aston Villa, né, conseguiu se classificar para as oitavas da Liga dos Campeões, conseguiu a vaga direta entre os 8 primeiros colocados, então Aston Villa tá numa vibe muito boa, e nesse jogo eles criaram algumas oportunidades também, mas eu acho que a sorte estava mais pro lado do Wolverhampton do que propriamente pro Villa, que, como eu disse, acabou criando boas jogadas, alguns lances de perigo, mas não teve efetividade na hora de concluir as jogadas, ou até mesmo não teve sorte. Então o Wolverhampton consegue um excelente resultado jogando dentro da sua casa, diante da sua torcida, e consegue dar uma aliviada ali no trabalho do Vitor Pereira. Eu falo aliviada mais no sentido de questão de pontuação, porque desde que ele chegou não tem aquela pressão que estava em relação ao trabalho do Gary O'Neill. Não estou dizendo que é pressão de ser demissão, mas é uma pressão para aliviar em relação aos resultados. Porque quando o resultado não vem, você vê o seu time chegando perto da zona de rebaixamento, isso causa uma certa aflição, e o Wolverhampton estava na zona de rebaixamento, então consegue uma excelente vitória. E é isso, os jogos dessas equipes já destaquei. Agora vamos aos jogos das equipes que compõem o Big Six. Vamos começar com o Liverpool, que enfrentou a equipe do Bournemouth lá no Vitality Stadium, e já vou dizer para vocês, estou com a camisa do Liverpool e segue o Liverpool. Bom, rapaziada, esse jogo foi difícil. A equipe do Bournemouth conseguiu acertar 2 bolas na trave, com o Alisson tendo boa participação, fazendo defesas muito boas, salvando o Liverpool, e o Liverpool conseguiu fazer 2 gols. O primeiro gol foi de pênalti, um lance de disputa ali de pênalti, onde o Gakpo acabou caindo dentro da área. Na minha opinião, foi pênalti sim, porque o zagueiro acaba encostando na perna do Gakpo e tem um impacto, e aí ele é derrubado dentro da área, e é pênalti para o Liverpool, e o Salah converte e amplia a vantagem para o Liverpool. Já no segundo tempo, o Salah, em um lindo chute colocado após um passe de Curtis Jones, acaba ampliando o placar. Mas teve esses gols, mas antes a equipe do Bournemouth estava chutando bola de fora da área, estava criando oportunidades, estava conseguindo ter um pouco mais o domínio do jogo, e o Liverpool, com o seu contra-ataque muito rápido, conseguia sair nessas transições e também criava oportunidades com finalizações, com os seus jogadores também criando oportunidades de forma individual, com o Gakpo, o Luís Dias entrando depois, o Salah também chamando um pouco a responsabilidade. Eu digo um pouco porque o Liverpool como um todo eu achei que estava tentando até minimamente conseguiu controlar algumas ações da partida, mas como o Bournemouth dentro de casa consegue se impor muito, traz muita dificuldade, eu acho que o Bournemouth nesse quesito acabou se destacando um pouco mais, mas isso não tira mérito nenhum da vitória do Liverpool. Mas não seria injustiça nenhuma em dizer que se esse jogo tivesse acabado empatado, ou até mesmo uma vitória para a equipe do Bournemouth, ainda bem que não aconteceu, não seria injustiça dizer isso. Além do Liverpool estar jogando um bom futebol nessa temporada, tem o fator sorte também. O Liverpool também está contando com a sorte, porque tem alguns lances ali que, se fosse com outra equipe, certeza que a bola ia entrar. Então o Liverpool também está contando com a sorte, e eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que Deus não tem nada a ver, mas eu tenho que agradecer porque, vencer a equipe do Bournemouth fora de casa, e o Bournemouth que já venceu o Arsenal, venceu o Manchester City, tudo dentro de casa, no Vitality Stadium, o Liverpool consegue um excelentíssimo resultado jogando fora de casa, e o Liverpool consegue manter a sua distância em relação aos seus rivais Nottingham Forest e Arsenal. E é isso. Acho que, minimamente falando assim, eu consigo trazer esses destaques do Liverpool, que teve uma boa atuação jogando fora de casa. Diante das circunstâncias, eu consigo ainda ver uma boa atuação por parte do Liverpool, que criou também, ofereceu chances de perigo, mas as principais oportunidades de perigo eu vejo que foi do lado do Bournemouth. O outro jogo que nós tivemos aí já foram jogos nesse último domingo, né? Nós tivemos Crystal Palace
e Manchester United em Old Trafford, e nós tivemos Brentford e Tottenham. Eu vou começar com o jogo do Tottenham. O Tottenham venceu o jogo por 2-0, o primeiro gol saiu numa cobrança de escanteio do Son, a bola acabou desviando ali, foi um gol contra, e o segundo gol foi do Pape Sarr, já perto do fim da partida. O Richarlison foi titular nesse jogo, achei que ele teve uma boa participação, eu vi que ele estava brigando bastante, brigando no sentido de disputa de bola mesmo, tendo boas participações, conseguindo fazer transições de contra-ataque, sempre procurando o Son ali muito rápido, e o Son também criando jogadas perigosas. Essa vitória para a equipe do Tottenham é super importante, porque o Crystal Palace venceu o Manchester United e acabou ultrapassando o United e já abriu uma distância também para a equipe do Tottenham. Então eu vejo que essa vitória para a equipe do Tottenham, que está na parte de baixo da tabela, é muito importante, muito no sentido de amenizar um pouco a pressão em cima do Ange Postecoglou. E aí eu digo isso porque a equipe do Tottenham conseguiu vencer no meio da semana, na quinta-feira especificamente, venceu o jogo pela Conference League, não, pela Liga Europa por 3-0. E aí conseguiu entre os 8 primeiros se classificar para as oitavas. E aí venceu esse jogo diante do Brentford, que jogar fora de casa também contra o Brentford é um jogo muito duro, muito complicado. A gente tem um exemplo recente do Liverpool que venceu o Brentford há 2 rodadas atrás com os gols saindo nos acréscimos, 2 gols de Darwin Núñez. E aí voltando ao Tottenham, na quinta-feira vai ter o jogo contra a equipe do Liverpool, jogo pela Copa da Liga, semifinal, onde o Tottenham tem uma vantagem de 1-0. Então pensa, se vem numa sequência negativa, talvez a gente pudesse até estar cogitando aqui hoje por que não demissão de Ange Postecoglou. Então ele chega para esse confronto um pouco aliviado, e os motoqueiros estão passando aqui para estragar meu vídeo, fazendo barulho. Enfim, e aí o Ange Postecoglou chega um pouco mais aliviado, porque conseguiu um bom resultado na UEFA Europa League, consegue uma vitória para se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. No vídeo anterior falei que eu acho que não vai brigar para não cair, mas quando você vê o Tottenham com o elenco que tem naquela parte de baixo da tabela, liga o sinal de alerta, um pouco da preocupação, né? Mas o Tottenham consegue uma excelente vitória, e a equipe do Brentford ofereceu muitas oportunidades de perigo em relação a esse jogo, mas o Tottenham conseguiu dessa vez se controlar defensivamente e conseguiu manter o 0 no placar, defensivamente falando. E é isso. Acho que os destaques do Tottenham que eu posso trazer para vocês de uma pessoa que não assistiu o jogo são esses. Já sobre o Manchester United jogou mal, assim como o Tottenham venceu o jogo da UEFA Europa League, venceu jogando fora de casa, mas esse jogo contra o Crystal Palace, jogando em casa, diante da sua torcida, jogou mal, não mereceu a vitória. Teve a lesão do Lisandro Martinez, que acabou sendo substituído de marca, saiu chorando, e o Mateta foi o destaque dessa partida, indo a cedes por 2 vezes, e a equipe do Crystal Palace assume a 12ª posição, estando à frente da equipe do Manchester United e do Tottenham. Então o Crystal Palace consegue um excelente resultado. Na temporada passada eles haviam vencido também o Manchester United jogando fora de casa, e agora consegue mais uma vez vencer a equipe do Manchester United jogando em Old Trafford. Essa vitória do Palace lembra um pouco também a equipe do Brighton, que já são por 3 temporadas consecutivas que vai até o Old Trafford e consegue resultados positivos. E o Crystal Palace já consegue a sua 2ª vitória de forma consecutiva jogando fora da sua casa. Então o Crystal Palace, nada a ver com a crise que o Manchester United passa, consegue um bom resultado. Mas é isso. O Manchester United não jogou bem, o Zirkzee entrou no segundo tempo, não mudou muita coisa, o Haaland também não está jogando muito bem, não sei se ele conseguiu entender muita dinâmica do que o Rubem Amorim deseja. O Garnacho teve uma partida muito apagada, o Bruno Fernandes junto com o Diallo, por mais que eles não tivessem uma atuação muito de se encher os olhos, são jogadores que estão chamando a responsabilidade e estão procurando ali alternativas, e os dois se procuram o tempo todo ali no jogo para tentar criar uma chance de perigo pelo lado do Manchester United, mas não conseguiram, e o Manchester United está passando por uma fase muito conturbada. Acredito sim que isso possa melhorar, porque quando você tem uma troca de comando técnico no meio da temporada, fica difícil de você fazer um prognóstico. Mas eu acredito que na próxima temporada o Manchester pode fazer algumas reformulações ali, e eu digo reformulações porque o Antony saiu por empréstimo,
o Marcus Rashford também saiu por empréstimo, enfim. Então o Manchester United está buscando se movimentar no mercado, mas o Manchester United precisa buscar jogadores que joguem da forma que o Rubem Amorim deseja. E quando eu digo jogue da forma que o Rubem Amorim deseja, é muita característica do jogador. Então ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Então tem que ser zagueiros que tenham uma boa saída de bola, que sejam rápidos também, coisa que a zaga do Manchester United, na minha opinião, não é tão rápida assim. Consegue ter saída, mas não é tão rápida. E é isso. O Manchester perdeu para o Palace por 2-0. E nós tivemos clássico nessa rodada. E antes de eu falar sobre o clássico, tomara que o vídeo não pare igual da última vez, porque falta 2 jogos ainda. Então, se o vídeo parar, rapaziada, eu peço desculpa, eu quero muito falar sobre esse jogo, mas se o vídeo parar é por conta da memória do meu celular. Se você não sabe, a memória do meu celular já está curta, então não sei se eu vou conseguir trazer tudo que eu gostaria de destacar. O jogo acabou 5-1 para a equipe do Arsenal, e eu falei que no último vídeo eu falei que se bobeassem, o City poderia terminar essa edição da Premier League na 2ª ou na 3ª posição. Isso eu ainda acho que pode acontecer? Acredito, mas é muito difícil. E não estou mudando minha opinião, tá? Mas esse confronto entre Arsenal e City virou um clássico à parte da Premier League, sabe? Por mais que eles tenham brigado por 2 temporadas consecutivas pelo título da Premier League, a rivalidade entre essas 2 equipes mudou muito. Tanto é que o Arsenal, depois da lesão do Saka, vem melhorando pouco a pouco, mas esse jogo eles mostraram uma personalidade dentro de campo muito diferente. Então, quando se trata de clássico, isso se torna uma competição muito fora da Premier League. Então, o Arsenal entrou com sangue nos olhos nesse jogo, tanto é que o primeiro gol do Arsenal, quando sai, o Gabriel Magalhães vai lá e comemora, assim, faz uma provocação na frente do Haaland. Isso mostra o nível que está esse jogo entre as 2 equipes. O Manchester City saiu atrás do placar, depois conseguiu fazer o gol de empate com o Haaland, fazendo 1-1, mas aí o Arsenal conseguiu ainda ampliar no primeiro tempo com o Thomas Partey por 2-1, depois de uma saída de bola errada do Phil Foden. Ele acabou finalizando ali da entrada da área, fazendo um belíssimo gol com o desvio do Johnny, se eu não me engano. E aí no segundo tempo a equipe do Arsenal foi avassaladora, conseguiu controlar as ações da partida, dominou o jogo, e depois que o Arsenal conseguiu fazer o 2-1 no placar, no segundo tempo o jogo foi outro e só deu Arsenal na partida. O Arsenal conseguiu ampliar com o terceiro gol do seu lateral, que me fugiu o nome, Lewis Kelly, se eu não me engano. Ele fez o terceiro gol e fez a comemoração do Haaland, fazendo uma pequena provocação. Kai Havertz acabou fazendo o 4º gol, e o 5º gol foi do outro garoto também, que tem 17 anos, que joga ali na mesma função que o Saka, cortando para dentro e finalizando. Me fugiu o nome dele, que é um pouco difícil também de falar. Ele acabou fazendo o 5º gol da partida, e o Arsenal vence a equipe do Manchester City por 5-1. Nos bastidores, a provocação em relação ao Haaland foi um dos destaques, né? Porque, lembrando, no primeiro turno, quando o jogo acabou em 1-1, o Haaland chegou nesse lateral do Lewis Kelly, do Arsenal, que é da base também. O Haaland chegou e falou para ele: "Quem é você?" E soltou um palavrão. E aí, dessa vez, o lateral acabou fazendo o gol e deu a resposta para o Haaland, fazendo essa pequena provocação. Então foi um jogo muito quente. O John Stones acabou também dando uma declaração falando que o Manchester City não está jogando bem, tanto coletivamente quanto individualmente. O Gundogan, eu acho que desde o retorno dele, todo mundo se esperava que ele pudesse entregar muita coisa, mas está sendo muito frustrante o retorno dele para a equipe do Manchester City. E o Manchester City com muitas falhas na saída de bola, muitas falhas mesmo, desde o primeiro minuto. O primeiro gol, por exemplo, da equipe do Arsenal foi de uma falha do Ake. O segundo gol não, mas depois do primeiro gol da equipe do Arsenal, o Kai Havertz teve uma oportunidade incrível que ele finalizou para fora e perdeu um gol após um erro de saída de bola também, que o Kovacic acabou perdendo a bola, mas a bola já chegou para ele na fogueira ali, então ele nem é tão culpado disso. Mas a equipe do City errando muito na saída de bola, isso mostra o quanto defensivamente essa equipe está muito abaixo. Mas falando no quesito ataque,
é uma equipe que está crescendo. O Marmoush foi titular, nessa partida não foi tão brilhante junto com o Savinho, mas é uma equipe que está melhorando, né? Tá buscando ali algumas melhoras, teve contratações, mas no quesito defensivamente falando, é uma equipe que está muito abaixo das temporadas que todo mundo sabe que esse Manchester City é capaz de fazer, e desde que sofreu com a perca de jogadores que se machucaram, o Manchester City não vem sendo o mesmo e vem sofrendo muito no aspecto da defesa. E é isso, rapaziada, eu queria fazer mais destaque, mas também esse jogo eu consegui ver bem pouco, então fico até triste não conseguir trazer mais destaques. Mas eu acho que o principal é a resenha que aconteceu ali em relação à provocação ao Haaland. E hoje, nessa última segunda-feira, última não, porque hoje é segunda-feira, você que estiver vendo o vídeo na terça ou na quarta, aí sim, nessa última segunda-feira. O Chelsea venceu a equipe do West Ham por 2-1, derby londrino, as duas equipes são de Londres. O Chelsea saiu atrás do placar com o Boi, fazendo o primeiro gol aos 42 minutos, e aí no segundo tempo, aos 6 minutos, o Enzo Maresca fez algumas substituições e a equipe do Chelsea acabou melhorando. Pedro Neto acabou fazendo o gol de empate, fazendo a comemoração assim, dando uma resposta para a torcida, porque estavam pegando no pé dele, porque ele não estava jogando bem, né? Tem apenas 2 gols e acho que 3 assistências, ou o inverso, e não estava conseguindo entregar, apresentar o futebol que todo mundo conhece, né? Depois que o gol foi confirmado, porque teve uma análise ali de impedimento, ele acabou fazendo aquele gesto natural de jogador que fica muito tempo sem fazer gol, sai zica, então ele fez isso. E o Cole Palmer, aos 74 minutos, depois de uma finalização ali dentro da área, ele acabou finalizando, a bola desviou e aí acabou encobrindo o goleiro da equipe do West Ham, e o Chelsea conseguiu fazer 2-1 em cima dos Hammers. E nesse jogo nós temos o destaque que foi o Graham Potter voltando a Stamford Bridge, agora como técnico visitante, enfrentando seu ex-clube, mas não conseguiu muita coisa. E fazendo destaque rapidamente sobre o West Ham, por mais que tenha perdido o jogo, você já consegue notar ali um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de segurança quando a equipe está atacando e até mesmo defendendo. Obviamente a equipe do Chelsea tem um poder ofensivo muito forte, por mais que os seus jogadores nessa partida não estivessem tão assim... Me fugiu a palavra, velho. Enfim, não estivessem tão empolgados, não é essa palavra, inspirados, não estivessem tão inspirados nesse jogo. A equipe do West Ham conseguiu se controlar muito bem assim no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Chelsea acabou tendo a melhora após as substituições, como eu falei, e aí conseguiu fazer a virada. Mas o West Ham, você já consegue ver que já tem um padrão de jogo e passa mais segurança em relação ao trabalho do Lopetegui. Com o Graham Potter, a gente já consegue observar que essa equipe teve uma melhora significativa e eu acredito que não vai passar sustos. Já em relação ao Chelsea, é um Chelsea que nas últimas 6 rodadas havia somado apenas 7 pontos, então é uma equipe também que está passando, melhor dizendo, por uma certa instabilidade, mas consegue vencer um derby, que é um jogo importante também, e consegue voltar para o G4 da Premier League, ultrapassando a equipe do Manchester City e o Newcastle. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Dessa vez não consegui trazer muitas informações, mas espero que tenha conseguido, de certa forma, trazer informações para vocês que não acompanharam os jogos ou apenas viu por cima. Fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham uma boa semana e eu volto semana que vem. Não, essa semana nós teremos Copa, tanto Copa da Liga como a FA Cup, então não vai ter vídeo, mas vai ter todas as informações vão estar lá no nosso Instagram. Dito isso, quando tiver rodada da Premier League, estarei de volta para trocar essa ideia com vocês e espero que consiga conciliar as informações e ver os jogos também, porque eu amo fazer isso, mas ultimamente está meio complicado fazer tudo isso. Mas é isso, rapaziada, não quero ficar me lamentando aqui, fechou? Tamo junto, é nóis e boa semana e beijo do Luquita.